Pessoal, vou fazer um teste com vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí vocês me falam se tá dando para ver o PowerPoint quando eu coloco no modo apresentação. Tá bom? Olha só. Coloquei no modo apresentação. Eu tô passando slide. Tá dando para ver? Ah, então tá tranquilo. Ah, gente, vou começar logo então. Quanto antes começar, mais cedo a gente termina, né? Então, bom dia para todo mundo de novo. Vamos começar aí nos nossos encontros síncronos de ensaio de materiais. Vocês vão ver que essa disciplina é bem mais tranquila do que TecMaster. A TecMaster tinha muita informação e apesar da carga horária ser muito grande, eu ainda achei pouco, né, para conseguir falar tudo. Então algumas coisas acabam passando mais batidas, né? Mas aqui em ensaio de materiais vocês vão ver que não tem tanta informação, mas vocês vão conseguir... Opa, deixa eu abrir aqui, aprovar. Não estou conseguindo ver quem pediu para entrar. Bom, enfim. Vocês vão ver que tem bastante informação, mas que ela é bem mais dividida, né? A gente vai ver ensaio por ensaio, devagarinho, é algo bem mais tranquilo. Deixa eu sair aqui de novo que tem alguém pedindo para entrar. Pronto, permiti. Enfim, gente, acho que eu não vou nem colocar no modo apresentação, vou deixar assim. Vocês conseguem ler se for assim? Até corrigir aqui, materiais, né? Porque toda hora tem gente pedindo para entrar, eu tenho que ficar saindo e aprovando e voltando para cá, então eu vou ficar aqui direto. Então, gente, como eu falei, como eu estava dizendo, essa disciplina é tudo mais bem dividido, a gente vai ver os ensaios separadamente, vocês vão ver que não tem nada assim muito complicado, é tudo bem simples, né? É claro que vocês vão ter que estudar, que prestar atenção, porque tem alguns detalhes de cada ensaio que são relevantes. Na primeira semana, eu falei para vocês sobre estatística, né? Nossa primeira aula foi sobre estatística. Foi uma pequena revisão, uma introdução sobre estatística, porque estatística é a base que vocês vão usar para tratar os dados do ensaio, né? Eu até comentei como exemplo na aula passada, quando a gente vai pesar o nosso corpo. A gente quer saber a nossa massa. Então a gente vai na balança e pesa, né? Você fazendo isso é uma coisa muito informal, né? Agora, você fazendo isso numa escala científica, né? Você querer avaliar qual é o peso sei lá, de uma peça, por exemplo, você não pode fazer uma medida. Você tem que fazer várias medidas, com a mesma balança, claro. Vai verificar se tem mudado muito de uma medida para outra, se mudou, por quê, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. É todo um processo em volta dessas medidas. Então a nossa primeira aula foi sobre isso. A nossa segunda aula, ela é sobre ensaio de materiais ainda, né, óbvio, só que ela aborda um tema que ele não entra tanto como um ensaio de fato, né? O que é um ensaio? O ensaio é um teste. O ensaio de tração, eu vou ver como o material ele resiste à tração. O ensaio de dureza, eu vejo quão duro que ele é. Ensaio de flexão, eu vejo como é que ele resiste à flexão. É tudo bem simples. A metalografia, ou ensaio metalográfico, é o quê? É a gente preparar o material para a gente conseguir visualizar esse material no microscópio. Então, a gente não pode simplesmente pegar o material, colocar no microscópio e olhar. Não é assim. Tem todo um processo que tem que ser feito antes. Porque nós temos que ter certeza que o que a gente vai ver, primeiramente, esteja claro e também o que a gente vai ver no microscópio tem que estar fiel com o que de fato é o material. A gente não pode... Às vezes a gente vê uma coisa na superfície e acha que todo o material é daquele jeito. Só que às vezes não, às vezes aquilo é só na superfície. Então por isso é necessário ter um tratamento anterior. Então essa metalografia nada mais é que a preparação para a gente conseguir visualizar um material no microscópio. Tá bom? E por que é importante visualizar o material no microscópio? Né? Primeiramente, para identificar a microestrutura. Tem várias imagens no final da aula que eu vou mostrar para vocês. Que olhar se o grão aumentou, o grão diminuiu, se eu tenho uma fase mais que a outra,
se eu tenho muito poro, se eu tenho pouco poro, como é que está a estrutura, o formato do grão, o grão está mais alongado, ele está mais circular. Tudo isso é visto através do microscópio. Então, para isso, a gente tem que fazer metalografia, né? E como eu vou começar agora, gente, caso alguém aí queira tirar alguma dúvida, vocês me param aí e perguntem, tá? Não tem problema não, só me interromper. Se estiver muito rápido também, por favor, me avise, porque às vezes eu acelero um pouquinho. Enfim, vamos lá. A metalografia, ela é uma parte do que a gente chama de materialografia, né? Isso aí é só uma formalidade, né? Que é o quê? A materialografia é para olhar qualquer tipo de material, seja metal, cerâmico, polímero. A metalografia é só para metais, né? Então essa preparação metalográfica, ela tem o objetivo de ter amostras com superfície polida, atacada ou não, para análise estrutural, né? Então a gente vai pegar uma peça, uma amostra, né? Aliás, pegar uma peça, a gente vai cortar uma amostra, né? Nós vamos polir, lixar e polir. E dependendo do que a gente quer ver, a gente vai atacar essa amostra ou não. O que é atacar? É fazer algum tipo de reação química para basicamente destacar uma fase em relação à outra, né? Eu sei que no ácido tem ferrita e austenita, mas se eu quero ver a ferrita, eu tenho que fazer uma reação química na minha amostra para, entre aspas, pintar a ferrita. Quando eu botar no microscópio, eu vou conseguir ver ela coloridinha. Entenderam? Então a lógica é essa. Então, dependendo pode-se ter necessidade de atacar ou não. Tudo isso para se fazer, claramente, a análise estrutural, que é analisar a estrutura. O nome já disse. Essa análise estrutural é feita a partir de técnicas de caracterização em ensaios de materiais, né? Então é aquela questão, eu tenho uma peça lá, aí eu quero saber que material é aquele. Eu vou cortar uma amostra, vou lixar, vou polir, vou levar no microscópio, vou olhar como que está a estrutura. Depois disso, eu vou fazer um ensaio de tração, faço um ensaio de dureza e começo a acumular informações sobre aquela peça, sobre aquele material, né? Então isso aí é um conjunto de técnicas de caracterização em ensaios de materiais. Então é o tema do nosso curso aqui. Bom, como eu estava dizendo, essa técnica pode consistir da macroscopia, que é a gente olhar a peça sem ajuda de nenhum aparelho, né? Pode nos dar alguma informação. A microscopia, que é olhar com microscópio, seja com microscópio óptico, que é um microscópio mais simples, quanto com microscópio eletrônico, que é mais elaborado. Microdureza, olhar a dureza individualmente das fases. Eu tenho uma aula daqui umas 3, 4 semanas só sobre dureza, vocês vão ver isso. Microanálise química, que é analisar ponto a ponto no material quais elementos estão ali. Então a gente consegue ver isso, a gente tem ferramentas para ver isso. E difração de raio-x, né, que é um dos temas que dentro do TecMat eu acabei tendo que cortar, deixei de canto para não falar, mas é basicamente o seguinte: quando eu jogo raio-x no material, cada material ele responde de maneira diferente, né? Então eu tenho um catálogo, digamos assim, de respostas, né? Então se eu tenho um material X, eu quero saber o que é. Eu faço raio-x e comparo o meu resultado com esse catálogo e vejo qual que ele é, né? Então é algo bem... falando assim parece simples, mas é um processo um pouco complicado, né? Essa difração de raio-x. Mas é também uma técnica de caracterização. Bom, o objetivo dessa preparação metalográfica é saber o que vai ser analisado e para quê. O primeiro, aliás, o objetivo é a análise estrutural. O primeiro passo é saber o que vai ser analisado para quê, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso objetivo final. Se eu tenho uma amostra de aço, eu quero saber qual a porcentagem de ferrita e qual a porcentagem de austenita. Eu já tenho que fazer tudo pensando nisso, né? Ou se eu quero medir o tamanho de grão, eu tenho que fazer tudo pensando nisso. Então, a gente tem que ter em mente o que a gente vai analisar. Em alguns casos, é importante a gente ter um conhecimento prévio do material. Eu quero saber como é que ele foi produzido, se ele passou por algum tipo de tratamento térmico, isso é importante, né?
Acho que lá em manutenção, vocês devem estar fazendo manutenção, né? É comum a gente, quando a gente vai analisar uma máquina qualquer, a gente saber o histórico dela, né? Saber se ela já passou por manutenção antes, qual foi a última vez que colocaram óleo lubrificante, enfim, tem que saber o histórico dela. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que saber o histórico da minha peça, do meu material. Então é importante a gente fazer uma inspeção preliminar, tá bom? Essa inspeção preliminar permite obter informações básicas do material, né? Principalmente de caráter qualitativo, né? Ou seja, não tem como quantificar, é questão de qualidade mesmo, de um caráter qualitativo, que mais dificilmente serão conseguidas com a extração da amostra. Então olhar o aspecto da superfície, olhar o aspecto de falha ou fratura, né? Caso ela tenha fraturado, né? Lembrando lá de TecMat, que a fratura pode ser dúctil ou frágil. Olhar a dureza. Eu posso pegar a lima, vocês devem ter feito ferramentaria, ou pelo menos alguma parte de ferramenta. Pegar uma lima e passar na peça, ver se ela está muito dura ou não. Só para ter uma ideia. Claro que não tem como quantificar a dureza desse jeito, mas dá para ter uma ideia. Composição química dá para olhar através das centelhas do esmeril. A gente coloca a peça no esmeril e vê se, através das centelhas, a gente dá para ter uma ideia de qual material que está ali. E o magnetismo também pode nos dar informação preliminar, né? Expor aquele material a um campo magnético. Os critérios de análise consistem dos parâmetros estruturais que deverão ser analisados na amostra de preparação, né? Lembrando, eu tenho que ter em mente o que eu quero saber antes de fazer, né? Bom, eu tenho duas possibilidades. A macrografia, como já falei, a gente pode fazer uma análise macro, né? Posso olhar se tem trinca, se tem porosidade, posso olhar se tem algum defeito de solidificação, textura. É análise macro, né? Macro que é grande, né? A análise micrográfica, eu olho o tamanho de grão, eu olho microconstituinte, eu olho proporção e dispersão de fases, eu olho inclusões e por aí vai. Então é uma análise bem completa. A análise, uma não exclui a outra, tá bom, gente? Eu posso primeiro fazer a macro e depois fazer a micro. A preparação metalográfica envolve as seguintes etapas. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que cortar, né? Eu vou ter uma peça, eu quero analisar aquele material. Em 99,9% das vezes, não tem como eu fazer todos os testes com a peça inteira. Então, eu corto uma pequena parte de material de lá. Beleza? Primeira etapa, corte. A segunda etapa é a montagem da amostra, que a gente chama de embutimento, que é o quê? É colocar essa amostra no que a gente chama de porta-amostra. Tem algumas imagens depois aí que vocês vão conseguir ver melhor, mas é como se fosse uma base para segurar a amostra, né? Para deixar ela bem presa ali. É o porta-amostra. Depois que eu tenho a amostra já colocada no porta-amostra, a gente fala que ela está embutida, eu faço lixamento. Lixar. Isso aí, lixar é bem intuitivo, né? Lixar, fazer um lixamento. Opa. Depois do lixamento, que é para remover material, eu faço um polimento. Polimento tem o objetivo de deixar a superfície bem lisa, bem espelhada, né? Aí é importante falar que qualquer polimento que for feito, nenhum deles vai deixar a superfície 100% lisa. Ela vai ficar sempre um pouquinho rugosa, mas o ideal é que ela tenha uma superfície espelhada, que eu pegue a amostra e consiga ver um reflexo nela. Isso é bem difícil de fazer, mas é uma das etapas. A etapa 5 é um ataque da superfície, né? Que é a gente realizar um ataque na superfície usando alguma reação química, algum reagente, alguma corrente elétrica junto de um ácido, um ataque, né? A ideia é revelar alguma coisa. Se eu quero ver o contorno de grão, o tamanho de grão, aliás, eu posso atacar o contorno de grão, para que eu tenha um contraste na imagem, tá bom? Então, o objetivo final do ataque aqui, seja ele um ataque químico, térmico, eletroquímico, enfim, é gerar um contraste na imagem, destacando o que eu quero ver. Em 6 eu faço a análise da estrutura, né? Já vou ter tudo atacado, tudo bonitinho, boto no microscópio e vejo, é a parte mais fácil. E em 7 armazenar de maneira adequada a amostra, né? Uma preocupação que a gente tem que ter durante
metalografia é não alterar a estrutura da amostra. Eu não, imagine, se eu quero medir a dureza, mas para medir a dureza eu faço com que o material ele fique mais duro. Isso quer dizer o quê? Que meu resultado ele vai estar enviesado. Ele vai ser um resultado que ele não vai me dar a realidade. Vai me dar um resultado que está modificado. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado em não modificar significantemente a microestrutura do material. Eu quero sempre ver a verdadeira estrutura do material. Uma preparação, uma metalografia mal feita, ela gera vários problemas. Por quê? Porque ela pode introduzir algo que a gente chama de artefatos de preparação, que podem induzir a um erro de análise. Às vezes eu faço uma preparação mal feita, eu acabo danificando a peça, eu acabo contaminando a superfície, enfim, vários erros podem acontecer. Um exemplo, as partículas arrancadas da superfície. Às vezes eu posso, durante o lixamento, se for feito de maneira errada, eu posso acabar arrancando partículas da superfície. E aí, quando eu olho no microscópio, pode parecer que é poro, sendo que é só uma partícula que foi arrancada. Não necessariamente um poro. Ou seja, esse erro que eu cometi vai me levar a interpretar os dados de maneira errada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Bom, enfim, de qualquer maneira, cada etapa da preparação deve ser executada com muito cuidado. Tá bom? Muito cuidado. Até aqui, beleza, gente? Tudo certo? Bom, aí ó, o que seria legal fazer se a gente puder voltar ainda esse ano ainda pro IFES, no laboratório, todo esse processo que eu vou falar para vocês aqui agora tem como fazer, né? Que parece que até é muito complicado, mas não é, né? Que é preparar amostras. Vocês vão ver que é algo até tranquilo de fazer, é simples, só que é chato. Eu vou explicar para vocês por quê. Se a gente voltar ainda esse ano, talvez a gente consiga até ir ao laboratório fazer. Mas falo por experiência própria que é algo bem chato de se fazer. Vamos lá, a primeira etapa, o corte. Né? Vamos supor que eu tenho um tubo. Eu quero analisar o material daquele tubo. Eu não tenho como levar um tubo inteiro para o microscópio. Então eu vou cortar uma parte pequena dele. Né? Esse corte ele pode ser feito tanto na transversal quanto na longitudinal. Né? Aqui, ó, essa imagem aqui de cima é na transversal. Eu estou vendo a seção transversal. O longitudinal é na direção do eixo. Né? Isso aqui é para berinjela, né? Que não tem um eixo bem definido, mas para exemplificar. Né? Eu tenho que escolher se eu vou fazer o corte na transversal ou na longitudinal. Tá bom? Isso, novamente, tem que ser selecionado de acordo com o que você quer analisar. O corte transversal é recomendado para analisar a natureza do material, homogeneidade, presença de defeito, presença de segregações, morfologia dendrítica, enfim. O corte transversal tem essa recomendação de análise. O corte longitudinal ele é bom para se analisar processo de fabricação, roscas, qualidade de solda, que é extremamente importante, né? Tratamentos superficiais. Oi? Já viu? Eu não sei se eu falei isso no Tecmate. Quando acontece resfriamento de uma estrutura, a parte da estrutura ganha uma morfologia dendrítica, que é o que está mostrado aqui. Que é como se fossem formados pequenos dendritos de sólido dentro da estrutura. Entendeu? Vocês já viram dendritos dentro de biologia, por exemplo? Enfim, é uma estrutura que é gerada durante o resfriamento. Né? É como se fossem umas pequenas umas linhas, umas árvores assim que vão sendo tem vários galhos assim, meio que tem uma linha principal e várias outras linhas vão saindo a partir dela. Né? É até difícil explicar sem mostrar a imagem. Depois eu vou pegar a imagem e vou mostrar. Mas quer ver, ó?
Como está compartilhada a tela, eu acho que eu tenho isso aqui na parte de transformação mecânica 1, aqui, ó. Isso aqui está mais fácil de visualizar. Eu acho que eu falei sobre isso na aula de fundição para vocês também. Aqui, ó, as dendritas, né? O crescimento vai sendo assim, ó. Aqui é a parte interior do grão. Os grãos aqui de dentro eles solidificam de uma maneira e os grãos de fora solidificam de outra maneira, né? É uma estrutura dendrítica que vai sendo gerada. Eu acho que na aula de vocês de Tecmate do período passado, de fundição, eu falei sobre isso também. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, dendrita, o nome de dendrita, exatamente. É o núcleo de cristalização, né? Aqui tem uma imagem, aqui, ó, perfeito. Ó. A dendrita originada da solidificação. Começa com um grãozinho, ele vai crescendo em várias direções e os ramos vão gerando outros ramos, gerando essa estrutura dendrítica. Deu para entender? É isso aqui. Como se fosse um floco de neve, sei lá, uma coisa do tipo. Né? É coisa de solidificação, mas aqui pra gente, eu tô querendo dizer o seguinte, que se você quiser ver essa estrutura, o ideal, o recomendado, na verdade, é fazer um corte transversal. Né? Beleza? Bom, então vamos lá. Corte transversal tem recomendações para se utilizar e o corte longitudinal também, como vocês podem ver. O corte pode ser feito de várias maneiras. Né? Eu posso cortar com maçarico, né, que é indicado para corte de amostras de materiais ferrosos em grandes fragmentos. Né? O inconveniente é o quê? É que com corte com maçarico, a parte que eu cortei ela vai sofrer um aquecimento local. Né? E como a gente já viu no Tecmate, eu aquecer o material pode ser que eu cause mudanças na sua estrutura, um aquecimento. Né? Então, tem que tomar cuidado com corte com maçarico, mas é uma maneira de se fazer. Eu posso fazer o corte com serramento mecânico, que é usando uma serra, né? Aplicado em materiais no geral, permite um bom controle do corte. Né? Não tem como eu usar esse método com materiais muito duros, tá bom? Porque as serras, geralmente, as comuns, elas não suportam esse tipo de material. O corte de serramento mecânico, gente, ele é bom, mas ele também gera um problema. Por quê? Porque a região que foi cortada, ela fica na sua superfície um pouco deformada, o que pode atrapalhar a análise depois. Né? O ideal assim, o mais recomendado, né, é um corte com um disco abrasivo. Né? O que é um disco abrasivo? É um disco feito de um material muito duro que fica girando. Eu coloco minha peça lá e a peça ela vai ser cortada pelo disco. Né? Esse é um processo que é feito com muito cuidado. Eu tenho que refrigerar para evitar que superaqueça em certos pontos. Tem que ser feito lento para não deformar muito. Mas compensação gera um corte de boa qualidade. Tá? O corte com disco diamantado é bem parecido com o disco Brasil, só que aqui o disco é diamantado. O disco diamantado, pelo diamante ser muito duro, ele gera um corte com uma precisão muito elevada. Né? Então eu posso cortar até uma moeda com ele, para vocês terem ideia. É um corte bem preciso. O disco é bem fininho, né? Então eu consigo fazer um corte muito bom. No caso desses cortes a disco, que são os mais recomendados, o rendimento do corte ele vai depender da dureza do material que vai fazer a abrasão, que a gente chama de aglomerante, a dureza do material da amostra, obviamente, o tamanho e a velocidade do disco abrasivo, a potência do motor, que vai fazer com que o disco gire, a pressão aplicada pelo disco sobre a amostra. Muitas vezes, em algumas máquinas, isso é quase manual. A gente que joga o disco em cima da amostra. Então, se a gente puxa com muita força, eu vou estar aplicando uma pressão muito elevada ali e pode gerar um corte ruim. E a vibração do equipamento de corte. O rendimento do corte vai depender disso tudo aí. Isso para discos, né? Eu falei alguns tipos de corte aqui, gente, mas tem outros. Né? Por exemplo, a guilhotina. A guilhotina faz um corte também.
Só que o corte ele também gera uma deformação na parte que foi cortada, então não é tão recomendado assim. A peça pode empenar, pode não ficar legal. A amostra, no caso, né? Bom, durante o corte, a gente tem que ter cuidado para não modificar a estrutura da amostra, né? O corte ele não pode ser contínuo. Eu não posso chegar e cortar tudo de uma vez e ir para a próxima cortar de novo, faço outra amostra, corto de novo. Não pode. Eu tenho que começar cortando, resfriando sempre. Eu paro um pouquinho, resfrio, faço uma refrigeração, volto cortando mais um pouco, paro. O corte não pode ser contínuo, tá? Esse corte ele tem que ser bem preciso, eu não posso ter rebarba no final do corte, que pode dificultar o embutimento, né? E a gente tem necessidade de usar o disco adequado conforme o material a ser cortado. Então isso aí esses cuidados têm que ser tomados, tá? Lembrando que isso aí, gente, é a primeira etapa, é o corte. Como eu falei, cortar a peça em amostras é simples, bem simples, né? Mas cortar bem feito requer bastante cuidado, né? Cuidado prático, porque na teoria é tudo muito fácil, né? Bom, tá. Esses cuidados que a gente tem que ter não é nem só para a amostra, mas também para o material, né? Um corte com disco diamantado, por exemplo, um disco diamantado é muito caro, então a gente tem que sempre tomar as devidas precauções para que eu não danifique a minha máquina, né? Então isso é bem importante. Segundo passo, montagem ou embutimento da amostra. A montagem ou embutimento da amostra é realizado para facilitar o manuseio de peças pequenas, né? Imagina se vocês tivessem que fazer todo esse processo com peças bem pequenininhas. A chance de você derrubar, não fazer as coisas direito, perder, tem muito problema que pode ser gerado, né? Lixar a peça muito pequena ia ser um trabalho absurdo, né? Com o porta-amostra pode ser difícil já, mas sem porta-amostra fica bem mais complicado. Então é importante que que seja feito esse embutimento, né? Então ele é feito para facilitar o manuseio de peças pequenas, evitar a danificação da lixa ou do pano de polimento, evitar que a superfície fique abaulada. O que é abaulada? É um pouco curvada na superfície, né? Isso tudo traria dificuldades para fazer a metalografia, né? Tem duas maneiras de se fazer esse embutimento: mecânico, né, que é basicamente uma colagem, né, uma fixação mecânica, e usando resina sintética, que é o mais comum, né? Essa resina sintética ela pode ser feita num processo a quente ou num processo a frio, né? Essa máquina aqui da esquerda é uma embutidora, né, uma embutidora. Deixa eu abrir aqui para alguém querer entrar. Essa máquina aqui é a embutidora. Aqui na direita eu tenho as amostras já embutidas. A parte cinza aqui no meio é um pedacinho da amostra. Essa parte preta ou marrom, enfim, essa parte cilíndrica em volta, coloridinha, é a resina. Então essa máquina, o que ela faz? Ela prende bem a amostra ali através da resina. Então quando a gente pega o material, a gente não pega de fato na amostra, a gente pega no porta-amostra, tá bom? Como vocês podem ver aqui embaixo também tem outros exemplos. Isso é bem útil, a gente pode fazer análises bem claras usando. Isso facilita muito pra gente, na verdade, né? Usando esse método de embutimento. O lixamento é bem facilitado quando a gente usa esse método, né? Só para falar como funciona, né? Eu particularmente já usei uma máquina bem parecida com essa. E é o seguinte, vai ter como se fosse um copinho, onde eu vou colocar o material, geralmente em pó, e a amostra, né? O pó fica em volta da amostra. E eu vou prender, fechar, aplicar pressão, aplicar temperatura. Esse pozinho, ele vai se tornar esse sólido preto que está aqui em volta. Ele vai meio que se tornar nessa resina, vai se solidificar ali dessa maneira. Ele está sob pressão, sobre temperatura alta, e é um processo até rápido, que eu consigo criar esse porta-amostra, tá? Dá para fazer uns outros métodos meio que improvisados, né? Usando até cano de PVC, a gente coloca uma resina no meio dele, né? Para
prender o material, dá para fazer também, né? E é isso, né? Então o processo aqui é embutimento, é colocar a amostra no porta-amostra, tá bom? Bem tranquilo. Essa é a segunda etapa. Então, ó, eu já cortei, eu já tenho minha amostra aqui nesse formatinho. A terceira etapa é o tratamento superficial, né? Aqui eu vou tratar a terceira e a quarta etapa juntos, né? Que é o lixamento e polimento. Vamos lá. Por que é importante lixar? Né? Essa imagem aqui de baixo, ela deixa tudo bem claro. A estrutura da superfície, ela vai ser sempre uma estrutura alterada. Então, se a gente olha só para a superfície, a gente está olhando uma estrutura que ela não é real. Porque aquela estrutura que a gente está olhando na superfície, ela só acontece na superfície. No interior, é tudo muito diferente. Né? Como vocês podem ver aqui. Então, a parte mais externa é a parte alterada, a parte mais interna é a parte real. Né? Então, para que a gente faz o lixamento? Para tirar essa parte alterada. A gente remove essa parte alterada. De maneira que, quando a gente fizer a análise, a gente vai ver diretamente a estrutura real. Tá bom? O lixamento é importante por isso. Então, o desbaste, o lixamento, é a remoção da camada do material, camada mais externa, que teve a estrutura alterada pelo corte. Né? Lembrando que o corte, o ideal é que a gente tente amenizar esses problemas gerados pelo corte. Mas vão ter problemas, né? Inevitavelmente. Por isso que o lixamento deve ser feito. Como vocês podem ver aí. Essa imagem embaixo mostra como é que é feito o lixamento aqui pra gente, em metodografia. Né? Que quando a gente fala lixamento, às vezes vocês pensam assim, é igual lixar a parede antes de pintar. É parecido, mas é diferente. O que acontece? Eu tenho essa máquina azul, que está embaixo aí, ela fica rodando. No meio dela eu coloco essa lixa, que é essa parte preta aí. E a lixa, ela fica presa na máquina e fica rodando também. Então o que eu faço? Eu chego com minha amostra por cima e encosto na lixa. A lixa está rodando, eu fico com a amostra paradinha, eu segurando ela, nesse lixamento manual. E a própria lixa rodando vai desgastar a minha amostra, vai retirar material. Tá bom? É feito dessa maneira. Aí na imagem tem a ver, o cara está segurando a amostra dele e a lixa está girando. Né? Tem uma torneirinha com água ali para resfriar tal, mas é bem assim, é bem simples mesmo. Aqui eu tenho alguns tipos diferentes de lixas, isso é bem importante falar. Tem uma graduação que a gente usa para lixas, né, que geralmente a gente fala que é lixa 80, 120, 220, 1000, 1200. O que isso quer dizer? Quanto menor esse número, mais grossa é a lixa. Então ela remove mais material. Né? Quanto menor o número. Então aqui nesse exemplo, a 80 ela remove muito material. A 600 ela é mais para dar um acabamento. Tá bom? Então qual o procedimento que a gente costuma usar? A gente começa com a lixa de numeração bem baixa, para remover bastante material, e vai fazendo lixamento com lixas um pouco mais finas. Tá bom? Então a gente começa às vezes no 100, depois vai para 300, depois vai para 500, depois vai para 1000, 1200, acabou. Então o lixamento é um processo que é feito com várias lixas diferentes. Como eu estava falando, tem dois processos de lixamento. Pode ser o manual ou o automático. O manual é esse daqui, que eu falei com vocês. Né? E o automático é feito na máquina, onde a amostra fica presa, é tudo automatizado, a gente nem coloca a mão. Geralmente, a gente não tem acesso, é mais incomum a gente ter acesso a essas lixas automáticas. Né? A gente costuma ter mais acesso à lixa manual, que é mais barato, lixamento manual. Bom, a técnica de lixamento manual, ela consiste de lixar a amostra sucessivamente, como eu estava dizendo, com lixas de granulometria cada vez menor. Né? Granulometria, que é o tamanho grosseiro dos grãos aqui que estão na superfície. Podem ver que a 80 ela tem grãos bem grosseiros. Tem a maior granulometria. E a 600 tem grãos bem fininhos. Né? Então não confundam o número da lixa com a granulometria. Quanto maior for o número da lixa, menor é a granulometria. Tá? O ideal é que esse lixamento ele seja feito
a gente sempre mudando de 90 graus em 90 graus a cada lixa, para desaparecer os traços deixados pela lixa anterior. Então, ó, observe a direção do lixamento. Lembrando que a gente segura a amostra, ela fica parada. Né? Eu segurei a amostra, ela está parada. Ele está lixando. Aí eu tirei, troquei de lixa. Eu vou girar a amostra um pouquinho para a direita, 90 graus para a direita, e continuo. Aí depois troquei de lixa. Eu volto ela à posição original, 90 graus antes. E faço isso para eliminar essas marcas que a lixa deixa. Tá bom? Então é um processo. A sequência mais adequada é essa que está citada aí, começando para aço, né? Com 100, 220, 320, 400, 600, 1200. É a sequência mais adequada. Mas lembrando que isso pode variar bastante, tá? De material para material. Para fazer um lixamento eficaz, é necessário o uso adequado da técnica de lixamento. O que isso quer dizer? No lixamento, como eu falei com vocês, é bem simples. É eu colocar a minha amostra encostada na lixa, que está girando, e deixá-la fazer o trabalho dela. Porém, é aí que entra a parte chata dessa metalografia. A gente tem que colocar a pressão manualmente em cima da amostra igual ao longo de toda a amostra. A gente fala que é a pressão de trabalho. Por que isso? Para que toda a superfície da amostra seja lixada igualmente. Se eu aplicar pressão mais em cima do que embaixo, por exemplo, a parte de cima ela vai ser mais lixada do que a parte de baixo. Então ela vai ficar uma superfície inclinada, torta. Pode ser que eu gere um abaulamento ali, eu faça uma superfície um pouco arredondada também. Então, tudo isso é indesejado. Então é extremamente difícil a gente conseguir fazer um lixamento manual com a pressão perfeita sendo colocada ali em cima. É muito difícil. Vocês vão ver se tiver oportunidade. Eu vou começar a fazer, aí vocês vão parar e olhar a peça. Vão ver que ela está ficando inclinada, está ficando torta. Aí você tem que começar de novo, a lixa mais baixa. Aí vai de novo e olha. Aí vai ver que tem uma parte que está um pouco mais abaulada que a outra. E isso, para você regular isso, até quem faz isso com muita frequência, é chato. É bem complicado. Por ser um processo manual, a gente tem que ter muita prática para fazer bem feito, né? E mesmo assim é difícil. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu tive a oportunidade de fazer isso, o rapaz que trabalhava no laboratório, ele estava me dando uma ajuda. E eu tentei, as primeiras vezes, né? E não consegui. Ficava sempre torto, sempre inclinado. Sempre ficando abaulando, né? Aí eu pedi para ele fazer. E aí ele, às vezes ele fazia bem melhor que eu, né? Obviamente. Só que mesmo assim não era algo que era simples e fácil. Né? É bem complicado mesmo. Então eu tenho que tomar cuidado para não amassar, não abaular, né? Não aumentar muito a temperatura, né, durante o lixamento. Tudo isso tem que ser tomado cuidado. Aí então tem as imagens de microscópio das lixas, né, mostrando o que acontece. Da lixa não, da amostra, né, depois que ela foi lixada. Né? Bom, depois que eu lixei, ou seja, que eu removi a camada mais externa de material, eu vou fazer o polimento. Né? O polimento é feito depois do lixamento. Né? A ideia do polimento é fazer um acabamento superficial, deixar a superfície sem marca, sem risco. Né? Como eu falei, o ideal é deixar ela espelhada. Né? Esse polimento ele é feito também, pode ser feito na mesma máquina do lixamento, que a gente fala que é a politriz. Ele pode ser manual, né? Mas também pode ser automático. Né? Eu tenho um disco de polimento, né? Que aqui está a politriz, né? Eu tenho um disco de polimento que é como se fosse um pano que a gente joga um material abrasivo bem leve, como se fosse um alumínio, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E eu fico girando aquele pano ali. Só que, diferentemente do lixamento, no polimento eu tenho que movimentar a amostra no sentido contrário que ela está girando. Aí fica nessa. Também é chato de fazer, mas é bem mais fácil do que o lixamento, né? Aí estão as politrizes, né? Só para mostrar. É uma maquininha bem simples, né? No laboratório tem. Né? Aí aqui eu tenho um material, são 4 imagens, né? A, B, C e D. Fibras de carbeto de silício em uma matriz de liga de titânio. Né? Olha a primeira imagem aqui em cima, como é que tá cheio de risco. Né? Aqui já foi lixado.
Depois é retífica já, ou seja, tá bem lisinha a superfície aqui. Só que microscopicamente não tá ainda. O que eu faço depois disso? Faço um polimento grosseiro, ó, aqui em B. Ó. As linhas começaram a sumir. Né? Faço polimento intermediário, ainda tá bem melhor, quando quase não vê linhas. E aqui em D eu tenho a estrutura final, ou seja, quase 100 linhas. Né? E fica olhando no microscópio, tá, gente? Vocês vão ver que fica uma estrutura bem lisinha, assim, sem linha, sem marca, sem nada. A ideia do polimento é isso, é polir mesmo. Né? Tá bom? Até aqui alguma dúvida, gente? Bom, se ninguém tem dúvida, vamos seguir. Então, vou recapitulando. Primeira etapa, corte. Segunda etapa, embutimento. Terceira e quarta etapa, lixamento e polimento. Quando acaba essas 4 etapas, o que eu tenho? Eu tenho uma amostra no porta-amostra e ela está completamente polida. Está com a superfície lisinha. Né? O que acontece depois disso? A gente tem que fazer o que a gente fala de ataque, né? Ataque superficial. Esse ataque ele pode ser químico, físico ou óptico. Né? É mais comum, dentro de metalografia, a gente fazer ataque químico ou eletroquímico. Tá? As reações de redução e oxidação que vocês, se vocês não viram ainda, vocês vão ver em química. Então a gente faz um ataque na superfície. Né? Como eu falei, qual que é a ideia do ataque? A gente fala ataque controlado da superfície. Mas traduzindo, é gerar um contraste. Criar um contraste na superfície. Para que eu consiga visualizar. Tá bom? Então a ideia é criar um contraste. A ideia, novamente, contrastar algum constituinte. Lembrando, se eu quero diferenciar ferrita de austenita, eu tenho que destacar uma das duas. Se eu quero analisar tamanho de grão, eu tenho que destacar o contorno de grão. Se eu quero analisar, enfim, outras fases, né, que não seja ferrita e austenita, sei lá, um latão que tem cobre e zinco, quero saber o que é cobre e o que é zinco. Tem como, beleza? Então, para cada situação tem ataque diferente. Né? Dentro do aço, nossa, se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que tem muitas opções de ataque. Né? Eu tenho ataque para ver perlita, eu tenho ataque para ver bainita, eu tenho ataque para ver martensita, eu tenho ataque para conseguir ver austenita, tem outros tipos de austenita que podem ser gerados aí. Enfim, tem vários tipos de ataques diferentes, com vários reagentes diferentes também. Né? Tem aí, eu lembro de cabeça, eu sei que tem nital, que é um tipo de reagente, tem o KOH, né, que é hidróxido de potássio, é usado também, tem o Berrara, que é um outro tipo de reagente, tem o Picral, que é outro tipo de reagente. Enfim, para cada situação exige um reagente diferente. Eu já fiz esse ataque, né, só para exemplificar como é que funciona. Né? A minha amostra polidinha, eu coloco ela dentro de um becker, né? Um becker, uma química, como se fosse um pote, um copo, né? Usado para química, vocês devem saber o que é. Eu coloco ela lá dentro, né? E jogo uma solução que eu vou utilizar para o ataque. Né? Para mim, na minha época, eu usei, se eu não me engano, foi hidróxido de sódio. Eu joguei lá a solução. O que eu fiz? Eu colei um contato elétrico na amostra e liguei esse contato elétrico numa fonte de energia. Então o que eu fiz? Eu criei uma DDP que, em conjunto daquela solução, fez com que destacasse a fase que eu queria ver. Que, se eu não me engano, era austenita. Não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que era. E eu consegui ver, consegui visualizar bem. Então é basicamente isso, é combinar uma ação de uma DDP com a solução. Então cada ataque diferente vão ter alguns parâmetros diferentes. Por exemplo, eu usei 6 volts por 5 segundos numa solução de hidróxido de sódio. Eu posso usar o hidróxido de potássio 5 volts por 2 segundos. Então a gente já tem isso em livros, né, em catálogos, que falam pra gente bem claramente. Se você quer ver martensita, você tem que fazer a solução tal, usar tempo tal, usar voltagem tal. Isso tudo vocês não precisam decorar, porque isso aí isso é algo que já
já está em catálogo, entre aspas, aí pra gente, tá bom? Mas é legal conhecer alguns reagentes, tá? Conhecer o que revela o que, seria interessante. Bom, uma amostra lixada e polida, ela está pronta para um exame macro ou microscópico, desde que seus elementos estruturais possam ser diferenciados, distinguidos. Então tem que ter o contraste, tá bom? Aqui como vocês podem ver, ó, a imagem de cima, amostra de cobre eletrolítico. Né? Eu não consegui ver nada nela, porque é a imagem que não foi atacada. Não consigo ver nada, não tem informação nenhuma, só amarelo. A mesma imagem, com a mesma ampliação, com ela atacada, ela fica desse jeito aqui embaixo. Atacada com reagente. Né? Então essas imagens de microscópio que vocês vão ver, que elas geralmente elas são as imagens bem pintadas assim mesmo, bem diferentes. Né? Tem até concursos, sem brincadeira. Tem até concursos, agora não vou lembrar o nome, que os caras eles tentam eleger qual micrografia é mais bonita, né? Porque tem várias estruturas diferentes assim que podem ser geradas, né? Mas é claro que isso não é o foco de nada, né? Aqui temos a mesma amostra atacada com reagentes diferentes. Vocês podem ver, ó, atacada com nital, 2% de nital, né? Ficou dessa maneira. Nital é um conjunto de compostos, tá, gente? E abrevia para nital. Picral aqui é outro conjunto. Esse Berarra, que pode ver que deixou essa estrutura toda coloridinha aqui, é outro. Aqui só para exemplificar, o Berarra, né? Ele é 100 ml de água, 10 gramas desse composto de sódio com enxofre aqui, e 3 gramas desse composto aqui de potássio com enxofre. Então esse é o Berarra. Tá? Tem vários diferentes, tá, gente? Então, vamos lá. Cortei, embuti, lixei, poli, ataquei. Eu tenho uma estrutura que está com contraste bonito. O que falta eu fazer é eu levar para o microscópio. Né? Essa microscopia é uma ferramenta final que a gente vai utilizar. Tudo isso que a gente fez antes é uma preparação para levar ao microscópio. Né? Como eu mostrei nesse exemplo anterior aqui, eu posso simplesmente pegar e levar lá para o microscópio direto, só que vai gerar uma imagem que não vai me dar informação. Então eu tenho que ter toda essa preparação metalográfica antes. Aqui eu já tenho Aqui, depois que eu já tenho essas imagens prontas, perdão, essas amostras prontas, basta eu fazer a análise através do microscópio. Né? Pra gente, aqui, tem dois tipos de microscópio que a gente costuma usar. O microscópio óptico, que é aquele mais simples, né? Funciona através daquela combinação de espelhos e lentes, etc. A gente consegue uma ampliações boas, muito boas nele. E eu tenho microscópios eletrônicos. Né? Esses microscópios eletrônicos eles são bem mais avançados tecnologicamente. Né? Eles não são nada novo, assim, já existem já há uns 70 anos, mas eles são bem mais elaborados. Né? Um microscópio eletrônico, eu sei que no IFES de Vitória tem um de varredura, né? Ele ocupa uma sala inteira. Né? Ele tem que ter uma câmara de vácuo, temperatura controlada, é algo bem mais elaborado, bem mais complexo assim, tecnologicamente. Porém, eles geram ampliação do nível de 1 milhão de vezes, até mais. Tá? Então é uma ferramenta muito útil. A gente costuma abreviar como MEV, microscopia eletrônica de varredura, e MET, microscopia eletrônica de transmissão. São dois tipos de microscópio eletrônico. Vou falar sobre eles daqui a pouco. Aqui tem uma ideia do aumento em relação ao ano, como que isso evoluiu. Né? A lupa foi criada ali mais ou menos em 1600. Né? A partir disso o microscópio óptico começou a ser usado. A partir de 1920, o microscópio ultravioleta também pode ser usado, mas para a gente não é tão relevante. E a partir de 1940, né, começaram a se desenvolver microscópios eletrônicos. Né? Onde a partir daí começamos a ver os materiais em dimensões atômicas, ver com muita precisão mesmo. Né? Essa que é a resolução dele em angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros. É algo bem pequeno mesmo. Consigo ter imagens de muita qualidade. Tá bom?
Bom, cada microscópio ele tem a sua principal utilidade, né? Um foco principal. Né? Não vou falar que tem um melhor que o outro. Tem um melhor que o outro para cada aplicação. Por exemplo, microscopia óptica é muito boa. Eu não tenho ampliação muito boa, beleza. Mas eu consigo ver grandes áreas, né? É fácil usar, é rápido, é barato. Quase todo laboratório tem um microscópio óptico. Então é algo tranquilo, é uma solução barata que permite ver grandes áreas, tem uma ampliação legal, dá para ter alguma ideia de estrutura. Essas imagens aqui, ó, foram feitas com microscópio óptico, tá bom? Microscópio óptico, todas elas. Então a gente consegue ver bastante coisa já. Então, o microscópio óptico ele é bem útil nesse sentido. A microscopia eletrônica de varredura ela tem muita profundidade e permite analisar a superfície irregular. Né? Lembrando que para olhar no microscópio óptico, eu tenho que fazer todo aquele processo de metalografia. No microscópio eletrônico, às vezes não é necessário. Né? Às vezes eu consigo botar e analisar uma superfície completamente irregular, superfície de fratura. Né? Isso é bem interessante para a gente, tá bom? Porque, por exemplo, vamos supor que uma peça ela fratura, falha, e a gente não sabe por quê. Então a gente tem que investigar. Trabalho de detetive. Aí a gente vai. A primeira coisa que a gente faz é analisar a superfície de fratura. Como que a gente faz isso? Microscópio eletrônico. De varredura, ele vai me dar uma análise muito boa da superfície, em profundidade também. Então é muito útil. A microscopia eletrônica de transmissão permite análise de defeitos e pequenas fases. Né? Então eu consigo ver discordâncias, eu consigo ver pequenas partículas, eu consigo ver falhas de empilhamento, que é quando os átomos de um plano cristalino eles não estão bem empilhados com o plano adjacente. Então é um problema que pode ser gerado também. Tudo isso pode ser visto com microscopia eletrônica de transmissão. Tá bom? Então a microscopia eletrônica de varredura e de transmissão são dois tipos de microscópios eletrônicos que são muito utilizados. Né? Não só pela gente da mecânica, tá? O pessoal da metalurgia usa, obviamente. O pessoal da biologia usa demais. O pessoal da medicina usa. O pessoal da odonto usa muito microscopia eletrônica. Tanto que na UFES tem um microscópio eletrônico lá no centro lá de odonto. Né? Porque eles fazem análise de desgaste do dente, etc. E, enfim, é uma ferramenta muito útil. Aqui está mostrando em relação a tamanho, o que a gente consegue ver com cada... qual o tamanho de cada coisa, né? A distância interatômica, a distância entre os átomos, vai de 1 a 5 angstrom, que é 10 a menos 10. Lacunas, né, que é aquele vazio, devia ter um átomo ali, mas não tem. Então é outro problema, outro defeito pontual que pode aparecer e pode ser visto aí nessa escala de 1 a 5 angstrom. Contorno de grão, espessura contorno de grão, interface 2 a 10. E enfim, está mostrando aí vários pontos que a gente consegue visualizar, tá bom? De acordo com o tamanho. Né? Por exemplo, o diâmetro de um grão está na ordem aí de mais ou menos 1000 angstrom, né? Que 1000 angstrom seria 0,1 micrômetro, algo bem pequeno mesmo, tá? Enfim, só para mostrar para vocês. Aqui eu tenho os pontos, algumas características principais de cada tipo de microscópio. O microscópio óptico, né? Ele funciona através da interação de luz, de fótons com a matéria. Né? Eu não vou cobrar de vocês como que funciona, porque é bem complicado mesmo. Tá? Já foge muito da disciplina. Eu consigo aumentar até 2.000 vezes. 2.000 vezes. Resolução da ordem de micrômetros. Né? Consigo ver a superfície. Consigo projetar a estrutura interna na microscopia óptica. A de varredura, né, o MEV, é a interação de elétron com a matéria. Por isso que é microscopia eletrônica. Aumentos até de 2 vezes 10 elevado a 5, né, que seria 200.000 vezes. Né? Resolução na ordem de nanômetros, então estruturas nanométricas, nanomateriais, eu consigo visualizar usando esse microscópio. Reflexão, eu consigo ver a superfície a superfície e a profundidade atingida pelos elétrons. O primeiro modelo comercial foi feito em 65,
né? Então é algo teoricamente recente, mas eram microscópios bem grandes, bem robustos. E hoje em dia, eu fui numa convenção onde o rapaz estava querendo vender para, não lembro para quem, um microscópio desse. Eu consigo ter um microscópio desse de bancada, ou seja, como se fosse um gabinete de computador, algo teoricamente pequeno. Só que o custo é absurdo, é para casa dos milhões de reais, tá bom? É bem caro. A microscopia eletrônica de transmissão é a interação entre elétron e matéria, aumento de até 3 milhões de vezes, resolução da ordem de 10 a menos 1 nanômetro, então é bem pequeno, 0,1 nanômetro. Né? O primeiro modelo comercial foi feito em 38, né? É um pouco mais antigo que o MEV. Aí aqui, gente, para finalizar nossa aula, tem algumas imagens. Essa é a imagem que eu fiz de um aço, né? Podem ver que meu polimento não foi o melhor de todos, né? Porque ainda tem vários riscos aqui, mas é o que deu para fazer. Percebe que tem a estrutura que está pintada. Essa imagem aqui eu acho que o ataque foi com hidróxido de sódio, né? Então consegui visualizar bem. É importante, quando vocês forem fazer imagens, sempre colocar a escala, tá? Uma imagem sem escala não fala muita coisa. Essa daqui é uma outra imagem que eu fiz, né, de um outro aço. Esse aqui é um aço inoxidável. Aquele lá é um aço super duplex, aquele anterior. Esse aqui é um aço... Aliás, agora estou na dúvida. Mas enfim, é tudo aço. Aço inoxidável. Esse daqui, essa imagem aqui é legal, porque perceba que eu peguei uma área bem grande na microscopia, né? O que acontece? Aqui nessa parte esquerda, que está mais lisinha, né, que tem aqui? Essa parte aqui é o metal base. É o metal como é que era, o aço. Essa parte da direita, perceba que os grãos modificaram, tem uma parte preta surgindo, uma fase escura. O que é isso? Essa aqui é a parte que foi soldada. Né? A soldagem fez com que a estrutura ficasse assim. Ó. Né? Então essa parte intermediária aqui é a parte que ela ainda foi afetada pelo calor, mas a parte soldada, ela fica dessa maneira aqui. Fica totalmente deformada. É o mesmo material, só que essa parte da direita aqui foi soldada. Então fica bem claro o efeito da soldagem aí. Né? Tudo isso em microscopia óptica, tá, gente? Esse daqui é a parte da zona fundida do material, onde realmente fundiu. Perceba que os grãos estão ficando mais alongados, né? Essa parte escura aqui são nitretos que foram formados em alta temperatura, né? É algo indesejado, mas acabou acontecendo. Né? Então a gente consegue visualizar isso. Então perceba que eu consigo entender melhor como o material ele reagiu à soldagem só usando fotos, né? Microscopias, né? Micrografias. Né? Essa imagem aqui é a imagem de microscopia eletrônica de varredura de um material cerâmico que eu estava estudando. Né? Então vocês podem ver que o caráter da imagem é bem diferente. Esse cerâmico, como vocês podem visualizar, ele é bem poroso, né? Mas dá para se ver bem as pequenas partículas. É legal que na microscopia eletrônica a gente começa a ter um senso de profundidade quando a gente olha para a imagem também, né? O que a gente não tem geralmente na microscopia óptica, beleza? Na microscopia eletrônica tem alguns parâmetros que devem ser controlados, né? Como voltagem, né? Enfim, são parâmetros que a gente usa de energia para poder fazer a imagem. Esse bicho aqui, eu não sei que bicho que é, na verdade. Agora eu não vou lembrar, que faz tempo que eu fiz essa aula, mas se eu não me engano é um protozoário, alguma coisa do tipo. Não sei do que se trata. São todas imagens de microscopia eletrônica aqui. Como eu falei, essa imagem aqui parece que é feita de sacanagem, só que é uma imagem de microscopia também. Essa da esquerda aqui desse bicho é microscopia com certeza. Esse aqui é o protozoário, na verdade. Esse é o protozoário feito com microscopia eletrônica. Né? E, gente, é isso aí. Então, resumindo a aula de hoje, o que é metalografia? É toda a preparação que a gente faz para conseguir ver e analisar a estrutura do material no microscópio, tá bom? E isso engloba o corte, o embutimento, o lixamento, o polimento, o ataque químico e por aí vai, tá bom? Então, assim, se eu pedisse para vocês analisarem o material para mim, sei lá, uma tubulação, a primeira
tarefa que vocês teriam é o seguinte: cortar em várias amostras, embutir, polir, lixar, fazer várias amostras e aí analisar a estrutura, fazer várias imagens e por aí vai, tá bom? É uma parte bem importante de ciências materiais. Por quê? Porque às vezes a gente olha para, a gente faz as análises químicas, os ensaios, perdão, a gente faz os ensaios materiais, às vezes a gente faz um ensaio de dureza e a gente vê que o material, por algum motivo, ele está mais duro. Então, só o ensaio ele não é suficiente, né? A gente tem que se voltar para a metalografia. Porque aqui, por exemplo, eu faço a microdureza, eu posso medir a dureza tanto da partícula de austenita, quanto de ferrita, quanto da parte preta. Então eu tenho três fases aí. Quando eu medindo a dureza de cada uma, por exemplo, se eu não me engano, a do nitrito era muito mais dura que os outros. Eu consigo saber que, tirar a conclusão de que, de fato, a dureza do material todo na zona fundida vai aumentar. Se a dureza aumenta, geralmente a fragilidade também aumenta. Então, são conclusões que eu tirei de quê? De uma mistura de ensaios de materiais, que é olhar a dureza, com a metalografia, né? Que é essa produção de imagens com contraste. Tá bom? É uma parte bem importante para vocês. Né? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de ver isso em laboratório. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Sim, se não colocar hoje, colocar amanhã. Acho que eu vou deixar para colocar amanhã, que eu já vou upar o vídeo e colocar junto. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Não? Ah, beleza. Ah, beleza. Sim, sim. Sim. Não, é isso aí então. Não, é isso aí então, gente. Vocês estão dispensados então até semana que vem. Lembrando que eu acho que a maioria dos professores estão fazendo aula de 15 dias, né? Eu vou fazer toda semana. Por quê? Né? Porque o que aconteceria? Se eu fizesse de 15 em 15 dias, ia acontecer de eu ficar uma semana com muita coisa pra fazer e outra semana completamente à toa. Porque assim, essa semana eu teria que já preparar a aula da semana que vem. Então eu teria um desequilíbrio, digamos assim. E aí eu resolvi dar aula, gravar aqui, fazer sincro, né? Ao vivo toda semana, que eu acho que fica até mais fácil, né? Tá tudo gravado. Então, não tem como fugir. Né? Assim vai ser melhor, com certeza. Beleza? Então é isso, gente. Tenha uma boa semana aí. Descansem bastante e até semana que vem.